O caminho escuro da prosperidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase já passou por você quantas vezes? Talvez dezenas, talvez centenas. Mas você já parou de verdade para sentir o que ela significa? Não apenas repetir como um mantra automático, mas deixá-la te atravessar como uma lâmina que separa o velho do novo. Porque essa não é uma oração de conforto, é um decreto de guerra. É o início de uma jornada que vai te obrigar a encarar a escuridão mais profunda da tua mente, para encontrar a luz que sempre esteve lá, escondida, esperando você decidir ver. E se eu te dissesse que a prosperidade que você tanto busca, paz, direção, segurança, abundância, propósito, está escondida exatamente na parte que você mais evita? No medo, na incerteza, no vale da sombra da morte. E que o Salmo 23, quando lido com olhos despertos, não é só uma poesia bonita. É um manual espiritual de conquista, uma chave, que quando girada da forma certa, destranca uma nova realidade. Sim, vamos falar sobre fé, mas também sobre ação, reprogramação mental, coragem, propósito, legado. E para isso, eu vou te mostrar como o Salmo 23 se conecta com os ensinamentos de Napoleon Hill, o autor que influenciou os maiores empreendedores, líderes e visionários da história. Porque ele, assim como o salmista, sabia que a verdadeira transformação não vem da zona de conforto. Ela vem da travessia. Prosperidade começa com escassez, mas termina com escolha. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas como acreditar quando tudo à sua volta parece estar desmoronando? Como acreditar quando os boletos acumulam, as portas se fecham e o medo parece gritar mais alto do que a fé? É aí que entra o Salmo 23. Porque quando o salmista diz, nada me faltará, ele não está descrevendo a realidade dele. Ele está decretando uma nova. É a declaração de alguém que escolheu não ser escravo das circunstâncias. De alguém que entendeu que a prosperidade verdadeira começa na mente e depois se manifesta no mundo. Hill chamava isso de definiteness of purpose, clareza de propósito. O salmista chamava de o Senhor é o meu pastor. Ambos dizem a mesma coisa. Você precisa de uma direção clara. A vida só responde a quem tem foco. A fé só se move em quem tem convicção. A prosperidade só se revela para quem sabe onde está indo, mesmo sem enxergar o caminho todo. Você não precisa ver o final da estrada. Só precisa confiar em quem te guia. O campo da mente é sagrado e também perigoso. Napoleon Hill entendia a mente como um jardim. Se você planta medo, colhe paralisia. Se planta fé, colhe resultado. Se planta dúvida, colhe derrota. Mas se planta direção e fé em ação, colhe legado. O Salmo 23 não começa no vale. Ele começa com a consciência de que existe um pastor, alguém ou algo que guia. Um propósito, uma força, uma presença que sabe o caminho mesmo quando você não sabe. A pergunta é, você está ouvindo? Quantas vezes na sua vida você ficou perdido? Não porque o caminho desapareceu, mas porque o barulho na sua mente era mais alto do que a voz da direção. Hill dizia, a mente dominada pelo medo não pode conquistar nada. O salmista dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ambos sabiam, o medo é uma sombra. Ele não tem substância. Ele só tem o poder que você dá a ele. A escassez, o caos, a dúvida, são apenas sintomas da ausência de uma visão clara. E quando a visão entra, tudo começa a se alinhar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Você já desejou essa paz? Aquela sensação de estar no lugar certo, na hora certa, sem medo, sem ansiedade, sem correr atrás de tudo como um desesperado? Essa é a promessa. Mas ela só se cumpre depois que você reconhece o pastor, depois que você aceita ser guiado. Napoleon Hill nos ensina que a riqueza começa na mente, mas só floresce com disciplina, com uma rotina mental de foco, fé e ação. Você tem praticado isso? Ou está esperando a vida melhorar para só então começar a acreditar? Porque o Salmo 23 é claro. Primeiro você declara,
Depois você vê. É por isso que tantos leem, mas poucos vivem. Porque vivem esperando um milagre que só acontece depois da decisão, depois da entrega. Você precisa decidir o que vai guiar sua vida: o medo ou a fé. A verdade é dura, mas libertadora. Você está onde está porque permitiu. Porque consciente ou inconscientemente, sua mente aceitou essa realidade como normal. Mas agora, você tem a chance de mudar isso. Não apenas mudar seus pensamentos, mas sua identidade, sua relação com o medo, sua visão de prosperidade. Não é sobre dinheiro apenas. É sobre paz, direção, legado. E tudo isso começa com uma escolha. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, eu não me guio mais pelos meus traumas, pelas minhas feridas, pelas minhas carências. Eu me guio por um propósito superior. E é isso que transforma a vida de alguém comum em alguém inesquecível. Atravessando o vale. O medo como porta para a coragem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é, talvez, uma das frases mais mal compreendidas de toda a Bíblia. A maioria lê isso esperando que a fé seja uma proteção contra o sofrimento, como se confiar em Deus significasse ser poupado do vale. Mas o texto é claro: ainda que eu ande. Não é se, é quando. Você vai passar pelo vale. Eu também. Todos nós passamos. A diferença está no que cada um decide fazer dentro dele. Alguns se perdem, outros se encontram. O vale é o lugar onde o ego morre e o espírito desperta. Talvez você esteja atravessando um agora. Perdas, relacionamentos desfeitos, fracassos que ninguém vê, medos que você finge não sentir. Talvez você sorria por fora, mas por dentro carrega o peso de uma alma cansada. E é aqui que a maioria se rende, desiste, negocia o propósito pela segurança, a missão pela distração. Mas, e se o vale for exatamente o que você precisava? E se o vale for a escola da sua fé? Napoleon Hill dizia que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Ou seja, o problema que hoje te assombra pode ser a chave para a sua próxima grande vitória, mas só se você atravessar e não montar acampamento ali. O vale é escuro, mas você não está sozinho. O salmista sabia disso. Ele não disse, não temerei, porque sou forte. Ele disse, não temerei, porque tu estás comigo. Essa é a verdadeira fonte da coragem. Não é a ausência de medo, é a presença da companhia. É saber que existe algo maior te guiando, mesmo quando você não vê a saída. É confiar quando tudo em volta te diz o contrário. Hill chamava isso de fé inabalável. Aquela fé que não precisa de provas. Aquela que se sustenta sozinha, como uma chama que não apaga nem com o vento do caos. Você já experimentou isso? Já caminhou com medo, mas sem recuar? Já sentiu o chão faltar, mas não abandonou a visão? Essa é a travessia do vale. E se você estiver passando por isso agora, entenda, não é o fim, é o meio. E tudo que está no meio é passagem. O medo é a corrente mais pesada que a mente pode carregar. Napoleon Hill escreveu que os maiores inimigos do sucesso são 6. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice, o medo da morte. Todos eles estão no vale. Todos eles tentam te parar. Mas o Salmo 23 ensina que você não precisa lutar contra o medo. Você só precisa não deixar que ele sente no banco do motorista. Tu estás comigo. Essa é a chave. Essa é a arma. É quando você anda pelo vale e não permite que ele defina sua identidade. É quando você diz, sim, estou passando por isso, mas isso não sou eu. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram os instrumentos do pastor. A vara servia para corrigir, o cajado para guiar. Ou seja, às vezes você vai ser puxado, outras vezes vai ser confrontado, mas em todas estará sendo conduzido. A vara não é castigo, é direção. É a mão invisível de Deus dizendo, ainda não acabou, volte para o caminho. Hill chamava isso de disciplina mental, o hábito de redirecionar a mente sempre que ela tenta se desviar do propósito. Você tem feito isso? Tem observado seus pensamentos? Tem vigiado as histórias que conta a si mesmo?
porque cada pensamento é um tijolo, e a casa onde você vive hoje foi construída pelas crenças que você tolerou ontem. Se você quer mudar o mundo à sua volta, precisa começar dentro. O vale revela quem realmente manda na sua mente. Nos dias bons, é fácil dizer que tem fé. É fácil declarar promessas. Fácil compartilhar frases motivacionais. Mas no escuro, é ali que o verdadeiro você aparece. Ali não há plateia, não há curtidas, não há aprovação. Só você e a sua verdade. E aí, meu amigo, minha amiga, ou você enfrenta o que está dentro, ou será devorado por aquilo que está fora. O Salmo 23 é um lembrete de que a dor não é o fim da linha. É só o início da transformação. Mas isso depende da sua escolha. Você pode sair do vale com cicatrizes ou com asas. Vai depender da forma como você interpreta o que está vivendo. Hill nos lembrava que o sucesso é construído a partir de decisões tomadas em momentos de crise, e que as pessoas mais extraordinárias que ele conheceu foram aquelas que passaram pelos vales mais sombrios, mas saíram de lá carregando luz. Talvez a sua dor seja justamente o material que Deus está usando para construir algo eterno através de você. Mas para isso, você precisa continuar, mesmo sem forças, mesmo sem entender, mesmo com medo. Preparando a mesa. Legado, abundância e a eternidade que começa aqui. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Pare. Leia essa frase de novo. Sinta o peso que ela carrega. Esse não é o desfecho de uma oração comum. É o triunfo de uma alma que atravessou o caos e não saiu do outro lado quebrada, mas transbordando. Esse é o momento em que Deus diz: você passou pela escassez, passou pelo vale, não fugiu, não negou, não desistiu. Agora está pronto para o banquete. E repare, a mesa não é posta longe dos inimigos, ela é posta na presença deles. Ou seja, prosperidade verdadeira não é sobre fuga, é sobre presença. É sobre você se tornar tão inteiro, tão guiado, tão forte por dentro, que pode sentar-se em paz até diante daqueles que queriam te ver caído. Prosperidade é o transbordar de uma mente em paz. Napoleon Hill ensinava que sucesso, dinheiro, legado são apenas consequências. O que constrói tudo isso é a qualidade do seu pensamento. Por isso ele insistia: você atrai aquilo que você é. Se você vive em carência mental, mesmo com dinheiro no bolso, vai continuar pobre por dentro. Se você vive esperando a aprovação dos outros, mesmo rodeado de gente, vai continuar sozinho. Mas se você decide, realmente decide, viver com propósito, fé e direção, você passa a viver como alguém que transborda, que compartilha, que inspira, que marca. A oração do Salmo 23 é o caminho da reconstrução, de uma mente derrotada para uma mente abundante, de um coração ferido para uma alma cheia de propósito. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa não é uma frase de esperança, é uma declaração de certeza. A certeza de que, ao andar com propósito, ao viver guiado, ao construir sua identidade com base na fé e não no medo, o bem passa a ser seu legado. Você se torna alguém que deixa rastro de luz. As pessoas te encontram e se sentem vistas, te ouvem e se sentem fortalecidas, te observam e percebem que é possível viver com paz, mesmo em meio à guerra. Esse é o legado que importa, não o que se acumula no banco, mas o que se planta na alma dos outros. Hill dizia: o valor real de uma pessoa é medido pelo impacto positivo que ela deixa na vida dos outros. E o Salmo 23 confirma: o propósito de uma vida alinhada com Deus é que ela marque o mundo com a presença dele. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, o salmista encerra o salmo não com uma conquista externa, mas com uma permanência interna. Ele não termina dizendo: vou conquistar o mundo. Ele termina dizendo: vou habitar com Deus, porque o verdadeiro final de toda busca é o reencontro com o essencial. Você pode conquistar tudo: carreira, status, bens. Mas se sua alma continuar perdida, o que ganhou de verdade? Esse é o ensinamento mais profundo que Napoleon Hill e o Salmo 23 têm em comum.
Não existe prosperidade sem paz. Não existe direção sem propósito. Não existe legado sem fé. E agora, é com você. Chegou a sua hora. A mesa está posta. Você vai sentar ou vai fugir mais uma vez? Você ouviu até aqui porque algo dentro de você está cansado da superficialidade. Está cansado de repetir ciclos, de sobreviver quando você sabe que nasceu para viver de verdade. Então agora, eu te pergunto, você está pronto para viver com clareza, com coragem, com direção? Está pronto para transformar o que te fere em força? Está pronto para deixar um legado que ecoa na eternidade? Porque você não precisa mais esperar. A mesa já está posta, a oportunidade já chegou, e o pastor já te chamou pelo nome. A travessia foi dura, mas agora é hora de viver como quem venceu. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa atravessar o vale e sentar à mesa. Alguém que precisa entender que a dor não é o fim, é só o início da reconstrução. Deixe seu comentário aqui. Qual parte do Salmo 23 mais te tocou hoje? Eu vou ler todos. E se você quer receber mais conteúdos como este, diretos, profundos e transformadores, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, a gente não fala só sobre fé. A gente fala sobre coragem, ação, verdade e legado. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o vale não te define. A travessia sim. E o teu cálice vai transbordar.